Olá, tudo bem? Eu me chamo Jonas Sonza Tibulo e estou aqui para falar sobre o levantamento e análise dos requisitos dentro de um processo de software. Esse trabalho é da disciplina de Engenharia de Software 1 do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen. Disciplina que é ministrada pelo professor Guilherme. Nessa introdução eu quero basicamente falar sobre a importância de você levantar requisitos e analisar dentro da produção de um software. Produzir um software com as ideias do cliente é muito importante, afinal, é para o cliente que você está projetando. O cliente que vai utilizar esse software para um determinado fim. E se não tiver as ferramentas e a usabilidade que ele necessita, o software provavelmente vai ficar inviável para esse cliente. Então você tem que sentar com o cliente antes de produzir um software, antes de começar a codificação, e fazer um levantamento de todas as ideias e entender tudo certinho do que o cliente necessita, precisa acatar dentro desse software. Muitas vezes você pode fazer um programa ali muito bem codificado, que funciona muito bem, mas se ele não for bem analisado, com certeza ele vai trazer problemas futuros. Há quem pensa que a ideia de fazer um levantamento e análise de requisitos seja simples, que seja só ir lá, sentar com o cliente, fazer algumas perguntas e anotar num papel, mas não é isso. Porque nessa etapa aumentam consideravelmente as chances de você ter ambiguidades, de você interpretar as ideias do cliente de uma maneira errada, de uma maneira a qual você não compreende e depois acaba produzindo software de acordo com o que o cliente não necessita. E isso pode trazer muitos problemas. Então a importância de você analisar esses requisitos e ter uma longa conversa com o cliente e até, se possível, fazer com que o cliente participe da própria codificação do software, dando suas ideias, é algo que pode evitar muitos problemas futuros. Esse slide nós temos um modelo genérico do processo de levantamento e análise de requisitos. Eu vou explicar cada tópico do modelo individualmente. Inicialmente, nós temos a compreensão do domínio. O que seria isso? Basicamente, a ideia de que os analistas que estão levantando esses requisitos, os requisitos para você produzir um software, devem saber gerenciar e compreender bem os problemas que lhes são impostos. Ou seja, gerenciar esses requisitos, entender esses requisitos e a partir disso divulgar e disseminar essas ideias. Coleta de requisitos. É nesse momento que você vai interagir com os stakeholders. O que seriam esses stakeholders? Eles são os gestores dos processos, do processo de software em si. Toda a gestão do processo de software vai passar por eles. Por isso é muito importante você ter uma interação e levar todos os requisitos que você quer dentro do software para esses stakeholders, para que eles possam gerenciar, definir e conseguir aplicar suas ideias dentro do processo de software. Aqui temos a classificação, que basicamente é o que organiza os requisitos de processo de software em grupos diferentes. Requisitos estruturados e requisitos não estruturados, justamente para você fazer uma melhor organização e definir melhor os requisitos que você vai aplicar dentro do projeto. Resolução de conflitos é aquela ideia de que quando você tem muitos stakeholders ou você tem muitos gestores de projetos participando de um só projeto de software, pode acontecer de certa forma conflitos nos levantamentos de requisitos. E você tem que solucionar isso, você tem que resolver esses conflitos para que isso não pegue um caminho ruim, para que isso não acabe danificando o processo de análise de requisitos do software. Após essa resolução de conflitos, você tem a definição de prioridades, que é basicamente pegar todos esses requisitos que você já juntou no processo de análise de requisitos e definir a prioridade deles, do mais importante para o menos importante. Essa definição ela tem que ser feita junto aos gestores do projeto, para que eles possam aplicar essas prioridades ao sistema. Verificação dos requisitos, essa etapa é muito importante.
É aqui que você verifica e se certifica se os requisitos estão completos, estão consistentes e estão de acordo com os gostos, as necessidades que o cliente impôs para quem vai produzir esse software. Foi apresentado um modelo genérico de levantamento e análise de requisitos, e após essas ideias que foram fornecidas até o momento, a importância de fazer o levantamento e análise de requisitos, vem a seguinte pergunta: existem técnicas para fazer esse processo? Para fazer o levantamento de requisitos? Sim, existem 3 técnicas e eu vou mostrar nos próximos slides. O primeiro meio a ser utilizado é o levantamento orientado a pontos de vista. Como o próprio nome diz, você vai ter diversas ideias, você vai ter que reconhecer essas ideias, esses pontos de vista, fazer uma estruturação dessas ideias e a partir disso levantar os requisitos. Os cenários eles são úteis para você subtrair maiores informações do sistema. Você utiliza meios para isso, como fluxos de informações, casos de uso ou diagramas de fluxos de dados, dentre outros. A etnografia tem um âmbito mais organizacional, mais social, lida com requisitos sociais. É onde um analista vai inserir informações em meio ao ambiente de trabalho. E essa técnica ela vai ser basicamente um meio para você obter a compreensão dessas informações. No slide anterior foi abordado a ideia dos 3 tipos de levantamento e análise de requisitos existentes. Agora, eu quero aprofundar um pouco em relação a esses 3 tipos e explicar um pouco melhor como funciona cada um deles. Voltando ao levantamento orientado a pontos de vistas, a ideia aqui é que independente do tamanho do sistema o qual você está projetando, sempre há diferentes tipos de usuários finais. E também sempre há diferentes tipos de profissionais que estão produzindo esse sistema. E as ideias, elas nem sempre vão convergir. A ideia de um vai ser diferente da ideia de outra. Cada um pode ter um ponto de vista diferente. Mesmo em sistemas que são simples, que são mais básicos, existem muitos pontos de vista diferentes a serem considerados. Essa técnica basicamente reconhece que existem diferentes pontos de vista dentro de um levantamento de requisitos. E a ideia dela é pegar e organizar esses pontos de vista, fazer o levantamento desses requisitos, para dessa maneira conseguir estruturar melhor esses pontos de vista e esses requisitos dentro do projeto de software. Temos aqui os principais estágios do método VORD, que seria o método de requisitos orientado ao ponto de vista. Inicialmente nós temos a identificação do ponto de vista, pegar a pessoa, identificar, entender esse ponto de vista. Após isso estruturar, você tem uma maior compreensão, você tem uma discussão sobre esse ponto de vista, você consegue levar todas as cláusulas desse ponto de vista. Depois disso documenta, coloca esse ponto de vista no papel, anota, fala sobre ele. E após nós temos um mapeamento, que é fazer basicamente um levantamento e, de certa forma, demonstrar esse ponto de vista e que ele pode ser eficiente. A ideia de cenários é que nós podemos ter uma utilidade e acrescentar detalhes a um esboço do momento que você está fazendo o planejamento do requisito. O cenário ele pode incluir diversas ferramentas, diversos pontos no qual você pode ter utilidade. Por exemplo, a descrição do estado do sistema no início do cenário, que é muito importante. No início do cenário o sistema vai estar de uma maneira, que no final do cenário você vai fazer novamente uma descrição, o sistema vai estar de outra maneira. E você pode ter outros meios também de suma importância, como por exemplo uma descrição do que pode sair errado. Porque quando você está fazendo a análise de requisito, quando você está até iniciando a produção de um software, pode sair muita coisa errada. Mas se você escrever antes como você pode lidar com determinada ação que pode não dar certo em meio a esse software, você de certa forma vai se prevenir contra algo que venha a acontecer futuramente. É importante ter uma descrição de fluxo normal dos eventos no cenário. Então você vai ter diversos eventos saindo ao mesmo tempo, estando em funcionalidade, e você pode ter um fluxo para entender como eles estão andando, como eles estão caminhando. Informações sobre outras atividades que possam estar acontecendo ao mesmo tempo, porque você não necessariamente vai estar só levantando requisitos, ou você vai estar só com um tipo de levantamento de requisitos. Você pode ter outras atividades acontecendo em concorrência. É importante você levantar todo o cenário de como isso funciona e como isso pode prosseguir.
Aqui vai ser apresentado um exemplo de caso de uso, até para a gente conseguir exemplificar, levar isso um pouco mais para a prática. O que seria o caso de uso? Basicamente você utiliza esse exemplo para documentar o comportamento do sistema, apresentar eventos e determinadas especificações que esse sistema possui. Temos um exemplo aqui sobre um diagrama muito utilizado, que seria o diagrama OML, onde você tem um funcionário e um gerente. A função desse funcionário é cadastrar um determinado produto e a função desse gerente é emitir relatórios de vendas e gerenciar determinados usuários que, obviamente, utilizem os seus serviços ou que comprem os seus produtos. Como último exemplo, temos aqui a técnica da etnografia, que é um meio muito bom de se utilizar para você compreender requisitos sociais e requisitos em que podem ser voltados para a organização dentro de um determinado projeto. A ideia aqui é que um analista se insira no ambiente de trabalho em que esse sistema será utilizado. Ele vai observar como as pessoas estão trabalhando nesse ambiente, vai anotar determinadas tarefas dos participantes que estão envolvidos e, por fim, ele vai gerar um relatório e tentar descobrir requisitos que estão implícitos e que podem agregar no projeto o qual ele está construindo. Vamos encerrando essa apresentação, espero que tenha dado para entender todos esses requisitos, todas essas análises, esses conceitos que foram descritos dentro dessa apresentação e que tenha ficado tudo claro.